Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 61. E hoje vamos falar sobre gestão, acompanhamento e regulamentação de obras civis. Até porque só quem construiu já sabe, né? Estouro de prazos, estouros de orçamento, retrabalho, isso se torna basicamente uma regra para todos que constroem. Mas será que isso é realmente inevitável? Ou com uma boa gestão a gente consegue transformar a dor de cabeça em uma obra bem-sucedida? E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ela, engenheira civil com MBA em Planejamento e Gestão de Obras e especialização em Geoprocessamento. Mais de 13 anos de experiência na construção civil. Fundadora da M-Cure Engenharia, empresa referência em regulamentação de imóveis em Uberaba, região e em todo o Brasil. Reconhecida por unir conhecimento técnico e inovação, sempre focada em garantir segurança, agilidade e valorização patrimonial aos seus clientes. Seja muito bem-vinda, Mariana Cure. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agora eu vou me apresentar de uma forma, vamos voltar à história, lá pros... E eu quero uma apresentação tanto pessoal como profissional, até você chegar aqui hoje. Então vamos começar do pessoal, né? Que ontem a gente aprendeu que primeiro meu CPF, depois CNPJ. Primeiramente, eu sou filha de engenheiro civil, de uma despachante imobiliária. Então, desde que eu me entendo por gente, a regularização de imóveis está presente na minha vida no dia a dia. Eu entrei na faculdade aos 16 anos, formei aos 21 na Uniub. Então eu brinco que às vezes eu não tive nem tempo de pensar se era isso ou não que eu gostaria de fazer, porque eu era realmente muito nova. Mas no meio da faculdade ali, quem tem uma empresa familiar ou trabalha com o pai, mas vai entender o que eu tô falando. Que você trabalhar diretamente com seu pai é uma história muito complicada. Assim, já não basta a parte de estar ali no convívio, mas a parte profissional, ainda mais quando entra um conflito de geração, é algo um pouco complicado. Então, vendo esse desgaste, tem uma distância aí que é necessária pra gente ter um relacionamento saudável. Sim. Então, eu busquei em outra empresa onde eu pudesse ter experiência profissional. Então, com 16 anos, eu comecei meu primeiro estágio. Era uma construtora de médio a alto padrão, especialista em prédios e casas de condomínio. Nessa empresa, eu fiquei lá por 5 anos. Justamente para não ter que trabalhar com meu pai. Mas isso é para outra história, porque nós dois é igual cão e gato, mas um não fica sem o outro, Sim. né? E nessa empresa onde eu fiquei por 5 anos, eu entrei para cobrir férias de 2 estagiários. E acabou que esses 2 foram embora, eu fiquei fazendo um serviço deles e mais o meu. Então, assim, o negócio de trabalhar numa empresa familiar é que você aprende a fazer tudo. Sim. Desde o cafezinho com espuma, até compras, lidar com equipe, coordenar cronograma de obra. Então, eu falo que foi uma escola muito rica. Só que eu não tinha alguém para realmente me direcionar como fazer. Então, eu falo que o bom estágio também, além de... Primeiro, o ideal, né? Seria o que vai te ensinar. O segundo é o que vai te ensinar o que não fazer. Sim. Que é melhor você aprender com o erro do outro, quando não é o seu nome que tá lá na responsabilidade técnica, do que você ir aprender isso na raça depois. Então, eu fui pegando toda essa bagagem de aprendizado, de tudo que foi feito. Chegava em casa, falei, pai, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele, não é assim, assim, assim. Falei, gente, graças a Deus que eu tenho esse apoio em casa. Porque foi o que deu certo. Porque imagina, uma mulher, uma menina, né, com 16 anos, com uma obra de um prédio com mais de 40 funcionários, sem respaldo, sem direcionamento. Qual que é a chance disso dar certo? Zero. Então, foi muito bom ter esse apoio em casa, esse direcionamento. Então, aí que começou a trajetória nessa parte de gestão de obras também. Nessa empresa, além de gerir esses funcionários, direcionar os trabalhos que deveriam ser feitos, eu também tinha a parte de compra de materiais. Então, eu tinha que aprender a lidar com a equipe, passar as informações, passar os serviços que deveriam ser feitos. Tinha contato com fornecedores para cotar esses materiais, comprar. E a compra, você não leva em consideração só o valor unitário, né? Então, são N fatores. É o valor unitário, o valor total do material entregue na obra, prazo de entrega, forma de pagamento. Então, isso foi me mostrando uma visão mais ampla também dessa parte de compras. E fui tendo contatos com muitas pessoas. E essa empresa, além dos projetos da obra, eles faziam a parte das aprovações.
Aí entrou mais uma bagagem que eu corri lá em casa e peguei as informações. Falei, mãe, eu preciso de aprovar esse projeto, qual que é o passo a passo, como é que eu faço? Então nisso já foi se tornando uma coisa natural. Só que como eles fazem isso a vida toda, eu olhava e falava, dá pra melhorar aqui, dá pra melhorar ali. Por que que não faz dessa forma? Eu acho que é uma visão muito minha. Eu olho aquilo e falo, como que eu posso melhorar isso? Tem um jeito mais fácil, tem um jeito melhor. Não é possível que toda vez que vai protocolar vai ter que voltar. Não, isso não tá certo. Aí eu comecei a ter essa visão, junto com os aprendizados da faculdade, né. E aí na faculdade é onde eu ficava muito assim, falei: "Tá, pra que eu tô aprendendo isso? Por que eu vou fazer 3 folhas de conta?". Chegava em casa e falei: "Pai, pra que você usa isso?". Ele: "Nada". Eu falei: "Tô aprendendo pra quê?". E tem uma frase que ele me falava que tá fazendo sentido hoje: "A faculdade não vai te ensinar a técnica, ela vai te ensinar a resolver problemas". E hoje eu vejo que a especialidade e o diferencial é você ser capaz de resolver problemas. Então, principalmente quando o cliente chega, ter escuta ativa, entender o que ele Sim. precisa, você sabe direcionar. Porque a vida é isso. Independente da área de atuação que você está tendo, ou seja profissional ou os outros campos. Então, a gente teve toda essa trajetória e depois de 5 anos eu falei: "Vou pedir demissão, vou começar a trabalhar por conta". Meu pai tá assim: "Pede demissão, vamos trabalhar junto, vai dar tudo certo". Falei: "Vamos, vai dar tudo certo. Vai dar certo, confia". Começamos a trabalhar junto. Isso foi em 2019, então a gente começou a ter esses primeiros contatos, assim, junto, atender cliente, aí começava algumas reuniões, eu ia falar, aí ele atravessava, eu ia falar, ele atravessava, e chegou um dia que eu falei: "Olha, não dá. Da mesma faculdade que você fez, eu fiz, só que do seu tempo algumas coisas mudaram. A experiência é inquestionável, os seus resultados são inquestionáveis, mas tudo tem uma forma de melhorar". Aí ele parou de ficar me cortando na frente de cliente. E aí, certo dia, tocou a campanha lá em casa, uma carta lá do Sedex da prefeitura. Falei: "Meu Deus, embargaram alguma obra. O que aconteceu?". Fui abrir a carta falando pra eu tomar posse de um cargo que eu tinha prestado concurso. Eu nem lembrava do concurso. Falei: "Qual que é a chance de chegar uma cartinha pra eu tomar posse de um cargo, sendo que o concurso foi em 2015 e eu entrei em 2019, tipo assim, nos 45 do último tempo, né". Falei: "Uai, 6 horas, vou, né, bom ter um fixo", porque quando você é autônomo tem mês que você ganha muito, tem mês que você não ganha. E abracei, fui. Vai eu pra prefeitura. Cheguei lá, comecei no PABX, atendendo telefone. Falei: "Gente, meu telefone só fica no mudo, porque eu odeio telefone, o que que eu tô fazendo da minha vida?". Aí minha mãe: "Não, mas só 6 horas, é experiência". Falei: "Tá, experiência, então vamos lá". Fiquei. 15 dias depois, surgiu uma oportunidade na Secretaria de Planejamento, que eles estavam precisando de pessoas para fazer fiscalização de loteamento. Falei: "É agora". Mandei meu currículo, conversei com o secretário e fui. Então, desde 2020 eu também trabalho na prefeitura. Nesse período que eu fiquei na prefeitura, como eu trabalhava das 8 às 18, eu não tinha tanto tempo para trabalhar na gestão das obras em si. Então eu fazia os projetos à noite, final de semana, e as obras meu pai ia. Aí ele ia passando os feedback. Aí beleza, ele faz isso há 40, 50 anos, quem sou eu pra falar alguma coisa? Tá indo. E a parte de documentação, então a gente já tinha o fluxo definido, né, minha mãe já trabalhava tanto os meus projetos do meu pai e de outros escritórios na cidade. Então a gente sempre continuou com esse trabalho em paralelo. Em 2020, que eu comecei a ter o contato com drone, nessa parte de fiscalização, a gente conseguiu um equipamento via MP e começamos a tirar as fotos para ver a medição das obras, dos loteamentos, como estava o andamento, o serviço executado. Eu falava: "Cara, eu não vou usar um equipamento desse de 20 e tantos mil para tirar foto? Não, tem mais coisa aí". E começa aquela questão: "Não, tem mais coisa, tem mais coisa". Fui buscando informação. A gente conseguiu fazer alguns cursos pelo Senar, na parte de manuseio do equipamento. Aí eu encontrei uma pós-graduação no IFTM de geoprocessamento. Nem sabia o que significava. Eu falei: "É de graça?". Uniu a fome com a vontade de comer, falei: "Vai me ensinar a fazer mais coisa que tirar foto? Então tô indo". Então nisso eu já trabalhava das 8 às 18 na prefeitura, tinha minha empresa com os projetos rolando,
Meu pai ia nas obras quando eu não conseguia ir e eu ainda arrumei mais uma pós-graduação. Falei, beleza, eu vou fazer. Tá parecendo o pai do Cris, velho. Não, inclusive, eu pulei o MBA, né, em Planejamento e Gestão de Obras, que eu comecei a fazer esse MBA e eu acho muito engraçado as voltas que a vida dá, né? Eu tomei um trauma de TCC, foi tão difícil terminar aquilo. Aí eu entreguei o TCC de uma pós no domingo, na segunda-feira eu fiz a matrícula na outra, eu falei, não acredito que eu tô fazendo isso. Falei, sim, eu estou fazendo isso. E aí, eu comecei, fiz a pós em geoprocessamento, aprimorando essa parte do drone, e eu comecei a gerar produtos dessas fotos. Então, a partir do momento que você consegue processar essas imagens, você consegue ter o perfil topográfico do terreno, consegue tirar as curvas de nível para fazer projeto, consegue fazer demarcação de obra, jogar o seu projeto ali em cima do terreno, daquela foto. Então, N coisas que você pode fazer com aquilo. Eu falei, esse negócio brilhou meu olho, gostei. Só que aí começou a vir muitas possibilidades. E eu tô assim, não dá pra trabalhar 15, 16 horas por dia, eu preciso dar um jeito da minha vida. Aí eu pedi exoneração do cargo de chefe de fiscalização da prefeitura e comecei a trabalhar no meu cargo administrativo, que é só das 8 às 2. Então eu fiz uma primeira transição e no momento eu estou nessa segunda transição. Eu ainda trabalho lá, mas das 8 às 14, então eu consegui colocar mais energia na minha empresa. Com isso, no ano passado, no iSummit, foi a minha virada de chave. Eu falei, vou sair do empreendedorismo e vou ser empresária. Aí eu comecei a preparar a documentação, buscar conhecimento, abri o CNPJ. Foi muito engraçado que em outubro, o dia que saiu o CNPJ, foi o dia que eu fiz o Sniper, que é um curso de vendas maravilhoso do Júlio. Não sei se você conhece. Inclusive, quem não conhece é bom conhecer. Eu tava lá na última turma que ele fez. Então você sabe o que eu tô falando. Outra viradinha de chave. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter outra visão, tanto profissional quanto pessoalmente. Porque teve uma frase que ele falou que ele me marcou muito. Ele falou, quem que você admira? Eu comecei a olhar, falei, eu não tinha referência. Então, como que você quer crescer se você não tem referência? Toda a bagagem que eu tinha ali dentro de casa, eu já olhava, já tive uma visão um pouco mais ampla e conseguia ajustar algumas coisas para melhorar a produtividade. Então, a gente conseguia fazer mais em menos tempo com o que a gente tinha. Mas para eu dar um salto, eu precisava de ter mais ferramentas e mais conhecimento. E a faculdade, ela te ensina a parte técnica. Mas quando você vai abrir uma empresa, o rolê é outro. O buraco é bem mais embaixo. Então, eu comecei a buscar muitas mentorias, estar num ambiente com pessoas diferentes, começar a aprender. E aí, eu comecei a olhar assim, quais são as pessoas que eu admiro? Porque eu nem seguia as pessoas da minha área e eu comecei a conhecer um novo mundo. Porque se aquela pessoa chegou naquele patamar, ele trilhou um caminho, não foi do dia pra noite. Quem que fez as mentorias com ele? Quem que deu consultoria? Porque eu sei que na faculdade a gente não aprende. Então, esse é o caminho que eu venho trilhando desde o ano passado. Inclusive, agora fez um ano do iSummit, né? E eu comecei a ver o quanto que isso já mudou na minha vida. Por quê? Eu tive a percepção, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Já tenho essa bagagem desde lá de trás. Só que eu comecei a enxergar com olhos diferentes. Como fazer? Fazer de uma forma melhor, de uma forma mais organizada, mais ágil. Então, é isso que eu trouxe da minha essência para a minha empresa. Então, hoje nós trabalhamos com a regularização de imóveis, com a construção sendo a parte de gestão, administração ou visitas técnicas, a parte dos projetos e toda a legalização de obra, seja da obra que vai iniciar quanto da obra pronta. Então, é um leque bem grande aí de serviços. E é muito bom ouvir você falar isso, porque vai muito da questão da autoanálise, né? Da nossa autoanálise. Porque eu não sei você, mas eu não sei se você tem essa linha de pensamento igual eu tenho, que a gente é tentado todos os dias, como pessoas, como profissionais. E essa questão que você falou, né? Essa oportunidade que você teve de ingressar num serviço público, talvez foi uma tentação para te desviar do seu foco de se tornar uma empresária, né? De você fazer a diferença na vida de mais pessoas de outra forma. Por quê? Não é que você fez errado em aceitar, não. Só que com a sua vivência, você viu que aquilo ali não estava fazendo tanto sentido para você e você decidiu fazer a transição de carreira. Mas muitas pessoas não decidem por isso. E fica naquele emprego ali durante toda a vida
meio que cai no automático, né? E foi em cima de talvez uma tentação que tirou ela do propósito de vida como pessoa, como empresário. Então eu acredito muito, muito nisso. Até recentemente eu passei por isso também, que quando eu fiz essa transição de carreira, de sair, né, do mercado como CLT e vim para esse mercado empresarial, eu fui tentado novamente a voltar pro mercado como CLT. E eu assim, falando, não, agradecer a oportunidade, vou trilhar o meu caminho aqui, porque eu acho que é esse que é o caminho certo que eu devo trilhar. Então, acho que tem muito disso também na nossa vida. É saber, né, é diferenciar essas oportunidades que fazem sentido ou não, né, para o nosso propósito de vida. E ter essa autoanálise que eu acho que falta muito nas pessoas, né, Mariana? Sim, porque a gente não pode separar só o campo profissional. Nós somos um ser completo, a gente tem que ter uma visão holística da nossa vida e de todos os campos. Então, muitas das técnicas que eu tive acesso no autoconhecimento, que antes eu tinha uma visão assim, a Mariana profissional tem que ter uma postura mais rígida, passar segurança, tal, tal, tal. Só que não adianta eu me moldar numa caixinha que eu não sou. Então, a partir do momento que eu fui fazendo, tendo esse processo de autoconhecimento, me entendendo, eu trouxe essa minha essência para o meu trabalho. Então, eu falo que a MCUR Engenharia ela foi gestada por muito tempo. Porque desde 2019 já tinha logo, já tinha um cartãozinho, já tinha a página no Instagram. Mas eu não me sentia preparada para parir esse projeto, para colocar para fora. Porque eu sentia que faltava coisas. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo o melhor com o que eu tinha naquele momento. Era prudente eu simplesmente meter o pé em algo assim que me daria uma falsa ilusão de controle e segurança, porque isso não existe? Não seria prudente naquele momento. Foi bem na época da pandemia. Sim. Então, que bom que eu abracei. E eu vou te falar que na pandemia foi a época que eu mais trabalhei na vida. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto igual eu trabalhei na pandemia. Inclusive, na pandemia, numa dessas brigas aí com meu pai, né? Eu falei assim: vou morar sozinha. Tinha comprado apartamento na planta. Casou com a entrega do apartamento. Vai eu com a minha mochilinha, um colchão inflável, um frigobar no apartamento que não tinha nem piso. Falei: vou morar sozinha, tô indo. E quando eu entrei nele, eu falei: rapaz, e agora? Montar uma casa, trabalhar com o dinheiro dos outros é bom, né? Mas quando a gente tem que fazer do nosso bolso, haja psicológico, assim, e tem que dar certo, não tinha outra opção. E foi muito bom ver esse processo de construção. Porque eu trabalhando no sonho dos outros, porque na pandemia eu fiz muita reforma. As pessoas ficavam muito fora de casa. Sim. E quando elas tiveram que ficar dentro, é que elas começaram a ver que aquele ambiente não refletia a identidade delas. Porque a gente tem isso, a gente se volta muito pra dentro, pra fora, desculpa, pra gente não enxergar o que tá dentro. E é a mesma coisa a nossa casa. Então, nesse processo de realizando os sonhos das pessoas, o dinheiro, que é uma energia de troca, ele foi voltando e eu consegui realizar o meu. Então, isso pra mim foi um marco muito interessante também. E lá na prefeitura, eu falo que é uma escola muito grande, porque quando você trabalha sozinha, é uma forma de trabalho. Quando você tá numa máquina pública, que é a maior empresa que tem, o sistema é totalmente diferente. Quantos personagens ali Sim. envolvidos, processo, burocracia. E a gente consegue ter uma visão das coisas de várias perspectivas, que isso eu acho muito importante. Porque dependendo do ponto de vista, você vai ver um 6, dependendo do ponto de vista, você vai ver um 9. Qual tá certo? Os dois. Então você tem que mudar isso também, essa visão. E foi muito bacana, porque eu comecei a trabalhar nessas reformas e tal. Aí, em 2020, peraí, a gente tá em 2025, né? 2024 foi quando eu abri a empresa. E tudo que a gente coloca energia e tempo cresce. Antes eu ficava assim, a minha empresa não me dá lucro pra eu poder sair da prefeitura. Não da prefeitura, mas sim de um serviço fixo, porque o meu perfil, eu não me encaixo nessa questão de ter a hora pra chegar, a hora pra sair. Porque tem dias que eu tô lá e eu falo: nossa, eu podia estar fazendo tanta coisa. Mas ao mesmo tempo eu olho, o tanto de coisa que eu posso aprender estando aqui. Aí eu consigo mudar essa perspectiva. Mas a gente tem que trazer isso pra consciência. O que eu tô fazendo com o meu tempo? O que eu tô fazendo com a minha energia? E aí eu tava ficando um pouco desmotivada. E aí agora foi em julho? Foi. 1º de julho. Quando eu falei assim: não vale a pena ficar. Aí me mudaram de departamento. Aí vai eu pro geoprocessamento, que é uma parte que fez meu olho brilhar muito. E eu não tenho tanta bagagem igual eu tenho nas outras partes. Aí mais uma vez eu vou falar: vou abraçar o desafio pra quê? Pra aprender. Sim.
Então eu tô nesse novo desafio no geoprocessamento, aprendendo, então isso vai ficar um papo mais pra frente, porque eu ainda não tenho autoridade para falar sobre isso, mas é algo que tem um potencial muito grande. E o mais interessante é você conseguir ter essa visão ampla de todos os campos e conseguir fazer esses links. Por quê? Eu fazendo esses links para mim, quando o meu cliente chega, eu consigo entender a necessidade dele e oferecer o caminho mais correto para ele conseguir resolver o problema. Então, por exemplo, te falei que eu estava no apartamento, né? Depois do apartamento, aí meu namorado foi morar comigo, a gente estava nesse negócio tá apertado. Não tá legal, não tá legal. E começamos a olhar imóveis para comprar. Só que como eu já conheço, já trabalhei em construtora por 5 anos, eu olhava aquilo e falei, não pago por isso. Porque as pessoas visam o lucro, mas não vê a qualidade. Eles não entendem que de uma venda vem outra venda, é o seu nome que tá ali. Não, eles querem ver qual que é a margem de lucro maior. E aí eu falava, não pago por isso, não pago. Aí a gente pensou, então a melhor forma da gente fazer é aquisição e construção. Falei, beleza, vamos fazer aquisição e construção. Sabia fazer? Não. O que eu vou fazer? Buscar quem sabe. Então, busquei a referência do mercado. Em vez de pagar alguém para fazer o processo, eu falei, vou pagar a mentoria, vou aprender a fazer, já que eu tô tendo essa dor, e vou começar a fazer isso. E fiz. Então, a gente deu o meu apartamento como entrada no terreno. Então, eu saí do apartamento que eu custei montar para dar de entrar no terreno que não tinha nada. Beleza, vamos lá. Fiquei morando numa chácara da minha sogra durante o período de obra. E aí, a gente começou com todo o processo. Então, aprovamos financiamento, fizemos a parte de documentação da Caixa, contratamos um empreiteiro, começamos a construir a casa. Aí eu vi que em menos de 6 meses a casa estava pronta. E durante esse processo foram chegando vários clientes com a mesma dor que eu tive. Queria mudar, precisava de um espaço, o imóvel novo estava muito precário pelo valor que estava sendo cobrado. E começou a vir clientes. Então, eu falo que eu construí a minha casa com o escritório, que virou meu cartão de visita. Porque melhor do que você apresentar e falar, é você mostrar. Sim. E mostrar para o cliente que você já sentiu aquela dor também. E isso é muito interessante porque volta na questão da perspectiva. Por exemplo, antes eu odiava o tal do cliente Pinterest. Falei, meu Deus. Tudo que vê na internet que é no projeto. E o projeto fica tendo várias revisões. Tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz. A hora que eu fui construir a minha casa, eu virei cliente Pinterest. Tudo que eu vi, eu falava, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Falei, Mariana, vamos separar o racional do emocional e ver o que faz sentido. Então, nesse processo, eu também fui pegando aprendizado. O que valia a pena, o que não valia, e fui passando isso para os clientes. Por quê? Nesse tempo de fiscalização de loteamento, da prefeitura, eu fiscalizava tanto empreendimentos de alto padrão, quanto os Minha Casa Minha Vida. E nesse processo, eu falava, cara, não é possível que eu estou entregando isso na Minha Casa Minha Vida, é um absurdo. A pessoa que mais precisa, que lutou a vida inteira, que custou tanto para ela ter aquilo, as pessoas não entregam o mínimo, o básico, tá errado. Comecei a fazer esses questionamentos. E na renda que nós tínhamos, não dava pra gente construir um alto padrão, comprar um alto padrão. Sim. Então, a gente tinha que ter o Minha Casa Minha Vida. E eu comecei a ver os imóveis que eram oferecidos. Falei, cara, com esse valor você consegue construir algo muito melhor. Não é porque é o Minha Casa Minha Vida que não tem que ter qualidade. Pelo contrário, tem que ter qualidade. E uma frase que eu trago muito pra minha vida também é: primeiro você tem o que você pode, mas depois você consegue o que você sonha. E o projeto, ele é da mesma forma. Então, mesmo que eu faça um projeto menor, para que eu possa conseguir financiar e tirar esse sonho do papel, eu posso fazer esse projeto prevendo uma ampliação. Sim. Porque já está organizado, já vai estar legalizado e não vai ficar com aquela cara de puxadinho. E eu não tô fazendo nada de errado. Tô fazendo o quê? O melhor que eu posso naquele momento. Mas planejando pro futuro. Então, isso que a gente traz muito na empresa. Quando a pessoa quer construir, ela vem no nosso primeiro contato. Eu acho lindo, maravilhoso quando o cliente vem que ele nem escolheu o terreno. Porque o terreno ele pode inviabilizar a construção. Então, a gente já traz isso desde o primeiro contato. Porque se um terreno ele tiver muito aclive, muito declive, muita movimentação de terra, muro de arrimo, isso fica muito caro. E no carro-chefe de construções da empresa hoje, que é o Minha Casa Minha Vida, isso realmente inviabiliza uma obra. Porque para uma pessoa que já tem um orçamento apertado, às vezes não tem nem aquele dinheiro todo de entrada, falar que eu vou gastar ali mais 20 mil no muro de arrimo, cara, não vou fazer.
E qual que é o nosso intuito? Guiar o cliente para que ele consiga tirar o sonho dele do papel, da mesma forma que a gente fez com o nosso. Então, assim, cliente chegou aqui para nós, fala: "Ó, eu quero fazer uma aquisição e construção". A gente já passa para ele a lista de documentação necessária e a gente vai fazer essa análise de crédito em cima do valor liberado e do orçamento real, que a gente vai escolher o terreno e vai montar o projeto. Porque eu escutava muito e via muito o contrário. Já teve vários clientes que chegaram para mim com projetos lindos, maravilhosos, assim, de arquitetos renomados. Só que ele falava assim: "Tá, mas aí para eu construir isso, quanto que eu vou precisar?" Aí era que eu passava o preço. Não, eu falei: "Mas é o preço real". Então não adianta a gente fazer um melhor projeto lindo, maravilhoso, enorme no papel, fica maravilhoso, mas tá, e como que isso vai sair do papel? Tem que ter um planejamento ali por trás. E as pessoas ficam muito perdidas nisso. Eu mesmo como profissional, no início, eu ficava um pouco insegura de perguntar para o cliente, porque tem gente que você percebe, assim, no corpo dela, da expressão, que ela não quer falar quanto que ela ganha. Mas se eu não souber o cenário que eu tô te Sim. guiando, como é que eu vou te ajudar? Então isso é parte, assim, dos primeiros contatos. Qual que é a sua renda? O que que você tem de reserva? Quanto que você consegue juntar por mês? Porque eu falar para ele que ele precisa ali de 50.000 de entrada, não é na lata, vou 50.000, toma o Pix. Não é assim que funciona. Então você tem que saber, 50.000 é muito de um dia para o outro, mas tá, quanto você consegue juntar por mês? Quanto tempo você consegue aguardar para tirar esse sonho do papel? Vamos montar um planejamento, ó, você consegue poupar tanto e tanto e tanto, beleza. Você tem limite no cartão de crédito? Você tem o nome limpo? Por quê? A Caixa, que é o maior banco, assim, né, que a gente trabalha com obra financiada, como que é uma obra financiada? Primeiro você executa, depois você recebe, Sim. certo? Então tem as etapas de obra. Então, às vezes, a pessoa não tem aquele dinheiro todo de entrada. Quando ela busca, assim, uma construtora que trabalha com aquelas tabelas fixas, projeto modular, né? Modular não, projeto padrão mesmo. Ele trabalha com aquela casa, vende por X mil reais. Eu não trabalho dessa forma porque eu adapto para o cliente, né? Então, por exemplo, ele fala ali para mim que ele tem, vamos supor, tem 20.000 de entrada, que é o dinheiro da entrada do imóvel seria para aplicar na obra até entrar a primeira medição. Às vezes ele não tem aquele dinheiro todo, mas ele tem o limite, a gente consegue comprar os materiais a prazo, dividir. Então é onde entra a administração e a gestão. Que se a gente fizer errado, vai dar um cagaço grande. Então tem que fazer certo. Ó, nessa etapa aqui, você vai precisar de tal mão de obra, você vai precisar de tal material, a gente organiza. Quanto que isso vai custar? Tem esse limite? Beleza. Só que não dá pra gente deixando essa ansiedade tomar conta. Fizemos o projeto, tiramos o alvará, assinou com a Caixa, registrou no cartório. Agora a gente pode começar a obra. Começou a obra, faz dessa forma, vai usando o limite, vai usando o crédito que tem. Entrou a medição, cobriu aqueles custos, aí a gente vai comprar os materiais para a próxima etapa, Sim. porque tem cliente que terminou o projeto, já manda foto da caminhonete com caixa d'água. Eu falei: "Tá longe". Começar pelo telhado. Falei: "Tá longe, primeiro a gente precisa de areia, cimento, né, brita, não é assim galera, então vamos dar uma voltada". Então tem hora que eu sou até um pouco chata, mas eu falo, desde o primeiro contato eu já falo: "Tem hora que você vai me odiar". Mas é melhor você me odiar porque eu tô puxando a sua orelha, te puxando pra realidade, do que você me odiar quando acabar o dinheiro e a obra não. Então tem hora que a gente tem que, assim, o cliente na hora ele fica bravo com você: "Mas a promoção do piso", falei: "Beleza, se você comprar o piso, você tem dinheiro pra pagar isso aqui? Que a gente tem que pagar o boleto tal dia, e aí não é nessa etapa". Aí ele: "É verdade", eu falei: "É verdade". Tem o piso, mas não tem a argamassa. Exatamente. Então, assim, tem todo esse cuidado que a gente faz. Então na parte de gestão e administração na obra entra tudo isso. E como eu sou uma prestadora de serviço, eu não sou uma construtora, eu não tenho uma mão de obra própria. Então eu trabalho com empreiteiros parceiros, e aí dependendo do perfil daquele cliente, eu tenho quem eu vou direcionar para fazer. Aí as pessoas ficam assim: "Ah, mas você está condicionando a contratação". Eu falei: "Óbvio, 10% do meu serviço depende de mim". Sim. Adianta eu fazer um projeto maravilhoso, fazer toda a legalização e aí a mão de obra não sabe executar? Como que eu faço meu orçamento de administração que eu tenho uma visita ali de 2 vezes na semana, sendo que eu vou ter que sentar lá do lado do cara e ficar ensinando ele a trabalhar? Eu não tenho esse tempo, isso não é minha realidade. Então fica inviável. Então realmente é os empreiteiros parceiros e caso não seja, eu preciso de conhecer o serviço daquela pessoa antes de fechar. Por quê?
a dor de cabeça vai vir para mim. Não vai ser o pedreiro que o proprietário vai ligar se der algum problema. Então, assim, isso às vezes gerou alguns desgastes, porque tem cliente que fala assim: mas o meu pai faz, o meu primo faz, o meu amigo faz. Deixa eu ver o serviço. Não dá certo? Infelizmente, você quer fechar com ele? Beleza, então você fecha com ele, mas aí você muda de engenheiro. Porque tem coisas que são inegociáveis, principalmente na parte de qualidade e segurança. Fundação de uma obra, superestrutura, eu não vou deixar economizar, eu não vou deixar usar uma ferragem abaixo do que está na norma. Um concreto ali que não vai atender a resistência necessária. Tem lugar que a gente pode economizar, tem lugar que não. Eu vou fazer uma casa sem pilar só com tijolo amarrado? Tem gente que faz? Tem. Eu vou fazer? Não. Então não é o meu perfil de cliente. Então às vezes a gente tem uns atritos assim, mas não dá para agradar todo mundo, né? Eu tenho que ser fiel à minha essência e à essência da minha empresa. Aí a gente faz toda essa administração da obra. Às vezes o cliente tem tempo, ele pode comprar direto os materiais, porque eu não pego R$1 do cliente. Não, porque assim, eu sinto que às vezes, por mais que seja feito certo, o cliente sempre tem, parece que é algo inconsciente. Tá usando meu dinheiro, tá ganhando em cima. Então o que eu faço? A gente faz um mapa de cotação com os melhores fornecedores, apresenta para ele a melhor opção, e aí ele compra direto. Ele pode comprar de outro fornecedor? Pode, desde que atenda a especificação técnica e o prazo. Por mim, tá tudo certo. Você quer fechar com o João das Couve? Fecha com o João das Couve. Ele vai entregar o que eu pedi na data que eu preciso? Ok, tranquilo. Aí, tem cliente que tem tempo e quer fazer essas compras, tem cliente que não. Fala, Mari, faz isso tudo. Então, a gente apresenta, ele só dá o ok. Não, pode fechar. A gente fecha, a empresa manda o boleto, fatura no nome dele. Perfeito. Por quê? Quem te fala que uma obra é sem dor de cabeça, desconfia. Toda obra tem desgaste, mas o que vai gerar a dor de cabeça é você não saber fazer a gestão desses conflitos. Porque mão de obra na construção civil é muito difícil. E você depende daquela pessoa. Hoje eu tô sentindo um cenário que eu tô ficando um pouco preocupada, porque os bons de serviço estão ficando muito velhos, não estão dando conta de trabalhar, os novos não estão querendo aprender, e não tem compromisso, e a gente precisa de entregar com qualidade e no tempo certo. Então, esse está sendo uma dificuldade. Por isso que quando eu tenho um empreiteiro bom, eu quero terminar uma obra e começar outra para manter ele ali. E assim, às vezes o cliente, ele fala, mas eu passei às 7h30 da manhã e ele não estava lá. Eu falei, olha, empreita, você não pode cobrar subordinação, horário. Senão, você tem um vínculo empregatício. Você quer contratar? A gente contrata. Você registra no seu nome. Só que são formas de trabalho diferentes. Então, esse alinhamento de expectativa e deixar as coisas claras no início é muito importante. Porque tem cliente que chega no escritório reclamando de outro profissional e às vezes você vai ouvir, é só uma comunicação que não foi feita. Ou às vezes o profissional não sabia, ou às vezes falou e o proprietário não conseguiu entender. E é antiético, assim, tipo, vou pegar o serviço de outro cara sendo que tá certo, então a gente às vezes tem que fazer uma gestão de conflito ali, até sem pegar o serviço. Porque a gente tem que manter a política da boa vizinhança também. Então teve todo o processo da obra, acabou a obra, o que eu vou fazer? Tem que pedir o ABITS. Pedimos o ABITS, depois do ABITS, que é um processo lá da prefeitura, a gente vai pedir a certidão de valor de construção e valor predial. Nada mais é que um documento que fala onde é o seu terreno, né? Localização, a área construída e o valor de avaliação. Com esses documentos, a gente vai fazer a parte lá da Receita Federal. E aí é um ponto que eu chamo muita atenção, tanto na regularização quanto na legalização. Por exemplo, falei que o carro-chefe hoje nosso de obras é Minha Casa Minha Vida. Então, geralmente, são imóveis menores do que 70 metros quadrados. Então, quando são menores 70 metros quadrados, e esse imóvel, ele é o primeiro imóvel do cliente, ele vai ter isenção na Receita Federal. Agora, a partir do momento que o seu cliente já tem um imóvel no nome e é uma casa maior, no final da obra ele tem que pagar um imposto na Receita Federal. E aí é um gargalo muito grande, por quê? Tem certos profissionais que não orientam o cliente a fazer da forma correta. Então, se você vai ter que pagar esse INSS de obra, você já tem que ir recolhendo esse imposto ao longo da obra. Então, por exemplo, quando você vai iniciar uma obra, tem que abrir o CNO, que é o Comunicado Nacional de Obras. Você está falando para a Receita que você vai construir.
Então, porque hoje em dia não adianta, todos os sistemas são interligados, não Sim. dá para fazer um negócio na encolha. Então a Receita Federal sabe que você tem uma obra, você vai pagando aquilo diluído, você pode fazer a contratação por obra certa, você não precisa de ter aquele modelo CLT convencional que gera aquele monte de multa rescisória, né? Tem formas de fazer que seja mais econômico, porém tem que fazer da forma correta. Então você faz, por exemplo, abriu o CNO, o cliente contratou um pedreiro e um servente e vai recolhendo vinculado àquele CNO. No final, quando ele for fazer a aferição da obra na Receita, ele já vai ter um abatimento do valor que já foi pago. Até, por exemplo, concreto. Se ele tiver utilizado concreto usinado durante a obra, ele pega aquelas notas fiscais, ele também consegue abatimento. Você tem uma noção de valores que a gente está falando, teve uma obra que eu fui fazer a aferição, era uma obra de 220 metros quadrados, por exemplo. Não, menos de 200. Deu mais de 25 mil reais. Olô. Como é que um profissional não orienta o cliente e de repente chega com um boleto de 25 mil para pagar? Não é assim? Então, tem as formas de fazer. E tudo isso que eu tô te falando abrange não só engenharia civil, mas engenharia civil, arquitetura, contador, advogado. Então, é importante esses profissionais saberem disso também para orientar seus clientes. Porque, por exemplo, CNO, muitas vezes, quando é um cliente com uma casa maior, ele tem um contador que trabalha com ele. Então, esse contador tem que fazer esse CNO. Tem que emitir. Tem que contratar o funcionário e vincular esse CNO. Então, muitos não fazem. Qual que é o significado da sigla CNO? Cadastro Nacional de Obras. Então, você está informando para a Receita que você vai começar uma obra. Por exemplo, quando é obra financiada, a Caixa exige esse documento. Então, é de praxe fazer. Agora, as pessoas é que têm uma cultura de que se não é exigido, não faz. Então, às Você tá vezes, brincando. infelizmente, aqui em Uberaba é campeão. Por exemplo, se a pessoa ela não é obrigada a entregar aquele documento em algum lugar, ela simplesmente não faz. E aí, a hora que vai finalizar, que ele quer terminar a obra dele, que ele precisa de averbar na matrícula, aí cadê o documento da Receita? Aí vai, você voltar lá no sistema da Receita para fazer. E de repente, lá um boleto de 25 mil, 50, 100. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É um alerta, assim, para os profissionais da área. Busquem conhecimento, porque quando um cliente chega para nós, a gente tem que partir do pressuposto que ele é leigo no Sim. assunto. Igual quando eu tô com uma dor, eu vou no médico. Hoje em dia, a gente tem um acesso grande à informação na palma da mão, mas informação não é conhecimento. Igual eu te falei, tem as formas corretas de fazer. Então, busca alguém que vai te orientar da forma correta. E a gente tem que ter humildade e perguntar. Porque, por exemplo, às vezes, algum outro profissional segue o perfil, conhece, vê trabalhando e fica assim, como é que faz? Como é que faz? Cara, manda um direct, pergunta, manda um WhatsApp. Informação tem que ser compartilhada. Porque só assim que a gente vai conseguindo mudando essa cultura. Terminou tudo, aí que eu vou lá pro cartório. Aí que eu vou regularizar o meu imóvel, que eu vou conseguir averbar na matrícula que ele é meu. Tá vendo o rolê, o tanto que é grande o processo? Por isso que eu te falei, a gente tem que ir falando tanto de regularização quanto da gestão e administração, porque acaba que um tá Sim. ligado no outro. O que vai diferenciar a gente vai começar a construir certo ou a gente tem um imóvel que foi construído errado e vai ter que arrumar o passado. Então, esse é um ponto que tem que ficar bem claro. Por quê? Às vezes a pessoa acha que fazendo legalizado que ela tá tendo um custo maior. Isso é uma visão muito errada, porque você tá pagando no tempo certo, sem multa, diluído. Chega lá no final, se você fez errado, você vai ter que pagar de uma vez e com Sim. multas e juros. Então, não é vantagem. Eu, sinceramente, não consigo entender o motivo disso, porque eu tava vendo um dado no CREA-MG, foi de 2024, novembro de 2024, que mais de 50% dos imóveis do Brasil são irregulares. Então, assim, não faz sentido. Se for fazer uma obra, qualquer obra, muro você pode fazer sem alvará. Mas, por exemplo, começou ali a fazer fundação, vai construir, você tem que ter um alvará de construção da prefeitura. Se você não tiver, vamos supor, não tirei, construir sem alvará. Quando você for protocolar uma regularização, de cara, para protocolar, você tem uma multa para pagar de quase R$ 1.500. O R$ 1.500 é o valor que você pagaria para fazer o processo, fazer o negócio certo. Tá vendo que não faz sentido? Mas é muito da cultura de enxergar como custo e não como investimento na ponta, né? E hoje lá na MCUR você
pega esses casos que, por exemplo, a construção já está pronta, foi feito por outra empresa, outro gestor, mas que não tem a regulamentação e você precisa correr atrás desse rolê todo para regulamentar a construção do cliente? Sim, a gente faz a regularização do imóvel, lembrando que eu não vou me responsabilizar pela estrutura Sim. que foi feita, porque foi outra pessoa que fez. Muitas das vezes, nesse caso, não tem nem projeto. Então, a obra concluída, eu pego a regularização. Mas acontece muitos casos da pessoa estar com a obra em andamento e sofre uma fiscalização do CREA, vamos supor. Aí o CREA solicita que tenha uma RT, ou seja, um engenheiro que assina que é responsável por aquele projeto arquitetônico, estrutural e demais que solicitar. Nesses casos, eu prefiro não atender. Aí, porque assim, tem muito engenheiro que vai lá e assina. Dependendo da obra, você olha, não, tá ok, mas tem umas que realmente não dá. Então, você não vai pegar uma responsabilidade, uma coisa que não foi você que fez. Se você orienta o proprietário ainda a fazer certo, ele não quer, né? É um risco muito grande. Então, assim, a gente até corre risco no empreendedorismo, mas tem uns que não vale a pena. E tem uns que eu acho que dá muita margem pro erro, né? É bucha. Eu sei o tanto que eu sofri, que eu gastei de tempo, de energia e de dinheiro pra chegar onde eu tô. Não vou colocar meu nome na lama pra assinar uma RT ali só pra satisfazer uma fiscalização e o proprietário continuar fazendo errado. Agora, se ele fez errado por falta de informação, buscou orientação, foi orientado e vai seguir o certo, aí a gente pode conversar. Mas se ele não tá nem aberto a fazer o certo, não faz sentido atender, né? E quando vai fazer a regulamentação? É regulamentação ou regularização? Regularização. Regularização. E tem algum empecilho físico mesmo no imóvel? Aí chega ao ponto de ter que quebrar tudo e refazer? Como é que funciona esse processo? Uma boa pergunta. Por quê? Toda cidade tem uma lei do plano diretor e a lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, tem o código de obras. Então, cada localidade você tem algumas leis, né, que você tem que seguir. E tem alguns parâmetros. Aqui em Uberaba hoje, por exemplo, todo lado que a gente tem abertura, vamos supor, aqui eu tenho um quarto, eu tenho uma janela. E aqui é o limite do meu terreno. Sempre que eu tenho uma abertura, eu tenho que ter um afastamento mínimo, vamos supor, de 1,5 m. Se a pessoa não atende, ela vai ter que ter a anuência do vizinho. Então, o vizinho vai ter que assinar um documento que está ciente, que está errado e que não influencia na casa dele para autorizar essa regularização. Outros pontos importantes é a taxa de ocupação. Por exemplo, as pessoas têm uma cultura, comprei o terreno, é meu, faço o que eu quiser dentro dele. Não dá, cara, a gente vive em sociedade, é todo mundo interdependente. Como é que eu vou fazer o que eu quiser lá dentro? Não tem como. Então, tem a taxa máxima de ocupação. Isso depende do zoneamento, ou seja, a localidade desse terreno. Então, na maioria é 70%. Então, se eu tenho um terreno de 200 metros quadrados, eu posso construir só 70% dele. Passei disso, vou regularizar, tem uma penalidade. E essa penalidade, como que ela é calculada? Quantos metros quadrados você construiu além do permitido? E aí tem uns cálculos que são feitos lá na prefeitura e leva em consideração o valor do metro quadrado naquela região. Então é uma multa que realmente sai cara, principalmente se for em localidades onde o metro quadrado tem um valor alto. Chega muito casos para nós de fazer regularização que a pessoa ela só sabe que precisa na hora da necessidade, né? Então, faleceu alguém, vai fazer um inventário. Sim. Para fazer o inventário, o imóvel tem que estar regularizado. Às vezes a gente pega ali um terreno que tem mais de 5 unidades no mesmo terreno. Você vai ver aquele monte de casa antiga que, por exemplo, começou a morar alguém aqui e casou, faz um puxadinho no fundo. Aí vai fazendo puxadinho. E aí o valor da multa supera o valor do imóvel. Então eu faço esse estudo antes de entrar com a regularização. Eu apresento pro cliente, pra você regularizar dessa forma, você vai ter que pagar X valor de multa. Sinceramente, avaliando seu imóvel, compensa mais demolir, pelo menos uma parte, do que regularizar. Porque realmente são multas valores altos, como deve ser, porque tem que ter esse controle do território. E aí, vou explicar alguns motivos no próximo parâmetro, por exemplo. Tem a taxa de permeabilidade. Ninguém quer deixar grama e jardim porque dá trabalho.
Dá trabalho. Concordo, dá trabalho. Porém, é necessário. Vamos lá, por quê? Um terreno abaixo de 500 metros quadrados ele tem que ter 15% de área permeável. Vamos pensar no ciclo hidrológico aí. A água do mundo tem o mesmo tanto. O que vai mudar é a forma. Se ela não vem de cima, como chuva, ela vai vir de onde? De baixo. Aí todo mundo reclama que a concessionária tá deixando faltar água na casa da pessoa, certo? Vamos lá, se todo mundo cimentar todo o seu terreno, não tiver uma área com solo exposto para percolar água para o lençol freático, vai adiantar ter reservatório que vai puxar água subterrânea? Se o lençol freático não for alimentado? Então, eu acho que as pessoas não têm muito essa visão do porquê. Só fala assim, é dentro do meu terreno, eu faço o que eu quiser. Tem um porquê daquilo. Tem parâmetros para seguir, tem um motivo. Nem sempre é só querendo cobrar, mas pensando em algo maior. Então, nesse caso, a taxa de permeabilidade, a gente calcula a multa. Então, a pessoa fala assim, ó, você tem que ter 15% da sua área permeável. Ou você quebra o seu cimentado e faz um jardim, que é eu sou tendenciosa a isso, que para mim é o correto. Ou você paga X valor para compensar essa área. Então, tem essas duas opções para fazer essa regularização. Agora, as regularizações que são mais complicadas, que aí é um caso bem preocupante, é quando faz a subdivisão de lote. Então, por exemplo, determinado localização. Você tem um terreno de 250. O que é o zoneamento? O zoneamento mostra que naquele lugar da cidade você tem que seguir aquelas normativas. E lá fala um tamanho mínimo de terreno. Aí a pessoa vai lá e compra um terreno e passa um muro no meio e vende pro vizinho. Sem documentação, né? Porque a documentação não sai dessa forma. E aí, isso gera um problema de um tamanho, porque isso é passivo até de demolição do imóvel. E o errado é quem vende ou quem compra? Os dois, né? Eu acho que tem que ter. Por isso que eu falo que eu defendo tanto a questão da informação e do conhecimento. Porque quando você não sabe, o peso é ainda menor. Mas a partir do momento que você tem essa consciência e faz errado, aí tem que ser passível de penalidade mesmo, né? Loucura. E tem casos que chega na questão que até a pessoa tem que sair do imóvel, o imóvel vai para leilão, devido à questão de falta de regulamentação, que ela não consegue regulamentar e... Nesse caso de leilão, geralmente são imóveis que estão financiados, aí não paga e vai para leilão. Nesse caso de regularização, eu nunca vi nenhum caso desse. O que pode acontecer, por exemplo, tem a lei da REURB, que fala de regularização, mas de imóveis anteriores a 2017. Então, vamos supor, tá errado, não tem como arrumar, e foi construído depois de 2017, realmente o indicado não. O caminho, o fim vai ser a demolição. Então, é um assunto bem sério. Imagina, você está construir e de repente fala que não tem como regularizar e que vai demolir. E assim, tem casos que são de vulnerabilidade social, que você fala, nossa, a pessoa realmente não tinha onde morar, Sim. teve que juntar muitas pessoas no terreno. Aí cabe outros trâmites, porque são casos a casos. Mas isso vai de entendimento de prefeitura, de ministério, aí sai totalmente da nossa esfera. Mas tem casos que você vê que são imóveis, não são de baixo padrão. Não é pessoa que tá ali que fez sem orientação não, sem saber mesmo e sem condições. Tem lugar que você vê a casa de festa, casa bem feita, casa cara, com acabamento caro, aí a pessoa, cara, você vê que tá ganhando dinheiro em cima daquilo. E aí depois vai bater no poder público reclamando que tá sendo penalizado por algo que ele fez errado, sabendo que fez errado. Então é mais questão de irresponsabilidade da pessoa do que a própria falta da informação em si. Penso que realmente tem a pessoa que não sabe daquela informação e assim, pelo fato dela não saber, não inibe a questão dela procurar quem saiba para passar a informação para ela, mas penso que tem mais irresponsáveis do que propriamente pessoas que não Então, sabem, assim, né? tem uma questão cultural que a gente tem que trabalhar muito nisso, no sentido de a lei é pública. Se você entrar no site da prefeitura, tem um lugar que você consegue consultar a legislação. Então, tá ali disponível se quiser buscar essa informação. E quando você vai construir, o ideal é que você tenha um profissional, seja um arquiteto, um engenheiro, para fazer esses projetos. Esses profissionais também têm por obrigação de orientar esses clientes.
Então, eu acredito que a gente tem que trazer essas informações a público mesmo. Igual eu te falei, informação hoje é a coisa mais fácil que tem de você Sim. buscar. Então, essa provocação eu acho que é o mais importante para a pessoa se atentar que tem essa necessidade, entender o motivo para não ficar naquela briga. Ah, por que eu tô fazendo isso? É meu terreno, eu comprei, né? Não. Presta atenção, tem que seguir regra? Tem, mas tem um porquê. Tá, já que eu tenho que seguir, o que eu vou fazer? Tem a lei lá. Então, quando a pessoa vai fazer um projeto, ela entra com uma ficha de consulta prévia. Isso você faz online pelo site da prefeitura, não precisa ser engenheiro, arquiteto, pode ser qualquer pessoa. Que é lá, o que é? Um documento PDF que vai te falar o que você pode e o que você não pode. E não é mais fácil? E aí, os profissionais têm que ter essa cultura de orientar o cliente, porque tem muito profissional que não quer orientar para não se indispor. Igual eu te falei, tem hora que a gente é chato. Porque se o cliente te buscou, ele quer uma orientação profissional. E a gente tem, por obrigação, orientar a fazer o correto. Tem muito engenheiro, arquiteto, enfim, que pega e faz os projetos, mas não orienta a pessoa que tem que tirar o alvará de construção. Faz com uma mão de obra informal, não orienta que tem que registrar. Não orienta que lá no final da Receita Federal ela tem que dar baixa na obra dela e que ela tem que ter recolhido os impostos. Então, isso que a gente está fazendo nesse podcast, eu acho de uma importância muito grande, porque a gente está levando informação. Igual eu te falei, quando você não tem a informação é um peso, mas a partir Sim. do momento que você tem informação e não segue, é porque quer fazer errado. E envolve também até perfil da pessoa mesmo, né? Porque tem os perfis comportamentais, né? Eu vejo que você é um tipo de perfil dominante, né? Que gosta de ter o controle ali da situação. E provavelmente tem perfis também de profissionais nessa parte de engenharia, que é o perfil que eu tenho hoje, que é o perfil mais estável, mais conforme, que, entre aspas, até foge do confronto. E nesses cenários que você tá me passando, tem muito confronto, né, tem Tem. muito confronto. Então, se um profissional tem esse tipo de perfil que é o meu, e não gosta de confronto, ele tem que buscar claramente o autoconhecimento para até saber confrontar, né, lidar com esses confrontos, porque a partir do momento que ele não sabe lidar com isso, ele vai evitar isso e vai deixar de passar informação ali, por não querer essa rixa ali com o cliente, com essa regulamentação, né. Então, aí é igual eu te falei, questão da insegurança também, né? Porque, né, tem essa parte do perfil comportamental, mas tem a parte de vestir o papel de técnico, de engenheiro, de arquiteto. Porque as informações têm que ser ditas. A partir do momento que a pessoa quer seguir ou não, é como se fosse um fim de relacionamento, né? Sim. Você quer acatar o que eu tô te falando? Por quê? Estou te falando porque precisa ser feito dessa forma. Não é uma imposição, é uma orientação. Porque se você me procurou, você quer uma orientação. Eu te falei o que tem que seguir. Se você não quer seguir da forma correta, aí eu sei do meu alto valor, do meu profissionalismo e vou falar, não, então a gente não vai trabalhar junto. A gente tem essa dificuldade de falar assim, cara, vou demitir cliente. Aprendi isso com o Júlio. Tem candidato a cliente, tem cliente que a gente tem que demitir. Isso é bom? Não, é péssimo. Péssimo. Porém, sua consciência fica tranquila que a sua parte você fez. Então, isso pra mim é o primordial. Na dúvida, faz o certo. Entrega a informação, se posiciona. Porque como é que você vai colocar em risco? É em risco o seu CREA, o seu CAL. Porque uma hora ou outra essa bomba vai estourar. Já tá saindo leis que tá obrigando os cartórios a fazer georreferenciamento das Sim. matrículas. Vai ter um cadastro único de imóveis. O CREA, quando você vai emitir uma RT, ele pede para você selecionar a coordenada. Então, isso são dados. Essas informações estão indo para algum lugar. Quando na prefeitura você emite um alvará de construção, ele já conversa direto com a Receita Federal. Então, gente, não tem para onde fugir. Então, faz o certo. Faz uma vez só. É tão mais fácil. Tão melhor. E bate muito na questão das coisas que a gente controla, né? Que são poucas coisas que a gente consegue controlar na vida. E eu vejo que, assim, as poucas coisas que a gente consegue controlar, muitas pessoas nem controlam essas coisas, preferem tentar controlar coisas que estão fora do controle, literalmente, ao invés de controlar as coisas que realmente estão sob nosso controle. E é muito disso também, né? Talvez ele tá tentando fazer o profissional tá tentando fazer uma coisa que tá totalmente fora do controle dele ali,
E não tá fazendo nem o dever de casa dele, né? O básico, né? Fazer o básico. E assim, tem muito disso, por exemplo, a parte, é o que eu te falei, né? Os 10% do meu serviço que depende de mim. Então, assim, a gente orienta. Tem todo um checklist, todos os processos a gente faz. Então, o que a gente vê que vai demorar, o que deu algum erro, o que você tem que fazer com o erro? Aprender com ele. Errou rápido, conserta rápido. Ó, dá problema ali, vou colocar isso aqui no meu checklist para analisar antes de protocolar o processo. Porque são processos demorados, regularização de imóveis. Tem processo que dura mais de ano. E é muito caso a caso. Porque, por exemplo, teve um caso que chegou no escritório que a gente conseguiu regularizar os projetos na parte da prefeitura, a gente atendeu todos os parâmetros necessários, só que não é só a prefeitura. É prefeitura, a Receita Federal e a cartório. Então, saiu da prefeitura, até na Receita a gente conseguiu regularizar. Chegou no cartório, não deu registro. A pessoa comprou com contrato de gaveta, não fez escritura, morreu. Aí tem lá, tem um monte de direito, passagem, propriedade, aí vai passando por um monte de herdeiro. Aí você vai ler a matrícula, o documento lá tem 50 folhas com o nome da... Desse nome de gente, foi morrendo o povo também. Aí foi passando, foi passando, foi passando. O cartório não conseguiu localizar uma matrícula para averbar essa construção. O que a pessoa tem que fazer? Procurar um advogado e entrar com os campeão. Não dá registro. E o que é a regularização de imóveis? No lugar, tem que estar igual tá no papel. E o papel que manda é a matrícula do cartório. Se não tá registrado no seu nome, não é seu. Você não tem direito de propriedade. E aí parece que as pessoas não entendem. Tem que ficar claro que o imóvel é seu a partir do momento que ele está regularizado e averbado na matrícula. Que é igual esse pessoal. E aí, não tem documento. Foi morrendo, morreu um, morreu outro. A senhorinha tá lá morando na casa. E quando essa senhora morrer também? Como que vai fazer esse inventário? Por isso que eu falo que é um assunto muito interdisciplinar. Porque, por exemplo, advogado pega muito caso de inventário que não vai conseguir finalizar o inventário porque o imóvel não está regularizado. Aí você vai, consegue ajustar o projeto, ajusta o local, faz na receita, chegar no cartório, não há verba. Não tem matrícula. Isso acontece muito, infelizmente. Por exemplo, um corretor de imóveis. Corretor de imóveis é batata, tem até dó. O pessoal chega lá que precisa muito de dinheiro, precisa de dinheiro rápido, anuncia o imóvel à venda, põe lá no imobiliário e fala, tá certo a documentação? Tá tudo certo. Arruma o cliente, vai fechar a venda, cadê a documentação? Documentação, contrato de gaveta. Ele pode vender o que não é dele? Não pode. Então, as imobiliárias boas que têm esse nível de detalhamento das informações, primeira coisa, vou pegar um imóvel para venda, cadê a matrícula? Matrícula é aquele documento cartório que conta toda a historinha. Um terreno sem benfeitorias, ou que consta uma casa de moradas em nome de fulano de tal, datado de X data. Pronto, aquilo ali é um documento. Aí, às vezes, tem uma casa, aí pede a matrícula, só fala assim, um imóvel sem benfeitorias. Sem benfeitorias é um terreno. Tá regularizado? Não tá. Porque, por exemplo, se o comprador for ainda comprar com financiamento imobiliário, vai um fiscal lá da Caixa pra ver. Vai falar, uai, mas no documento aqui tá falando que é só um terreno, tem uma casa. Como é que eu vou financiar isso? Então, a pessoa perde a oportunidade de venda, perde a valorização de imóvel, perde tempo, porque tem processo, igual eu te falei, tem processo que dura ano. Aí, se alguém tá precisando de dinheiro, pôs o imóvel à venda, se aparecer o comprador, você acha que o comprador vai esperar um ano para ter documentação? No cenário que a gente vive hoje? Primeiro que já é raríssimo alguém comprar com recurso próprio. Já é difícil achar o comprador, né? A maioria é financiado. E aí a pessoa vai fazer o quê? Mais um contrato de gaveta? E depois que esse povo que assina morrer? Quem garante que os sucessores vão entender quem é de quem? Aí já passa a bucha pro advogado. O advogado que brilha, porque aí o caminho é longo. E uma coisa que você falou também que é importante o pessoal fazer é ter essa questão da valorização do imóvel, né? Se você não tem aquela documentação ali, desvaloriza muito o imóvel, né? Muito, porque todo mundo sabe que é um processo caro e demorado. Então, se você já identificou que você precisa fazer, faça o quanto antes. Por exemplo, mesmo que você não consiga finalizar o processo, dá entrada, vai fazendo por etapas, faz a parte dos projetos, faz a parte da prefeitura,
faz a parte da receita, porque a receita tem uma parte interessante também. Por exemplo, se no local a casa tem 100 metros quadrados construído, na matrícula, que é aquele documento cartório, consta só 50, entende que tem uma área além que foi Sim. de acréscimo que não está regularizada? Se essa construção que já está averbada, ela, por exemplo, a gente vai fazer um projeto de legenda. A gente vai mostrar o corpo da casa que já estava averbado, porque se está averbado, existe um projeto aprovado. Aí a gente busca lá no arquivo público esse projeto. Por que eu faço isso? Essa área que já está averbada, ela já pagou imposto sobre ela. Então, a gente consegue decadência pelo menos parcial. Aí eu reduzo o custo do meu cliente lá na receita. E, por exemplo, se eu conseguir comprovar que aquele imóvel foi construído tem mais de 5 anos, eu ainda consigo a decadência desses impostos na receita. Então, como que a gente consegue isso? Pelo espelho do IPTU da prefeitura e por imagem de satélite. Então, às vezes, você vai colocar seu cliente para pagar 20 mil, só que já construiu tem mais de 5 anos, ele vai zerar, vai quitar. Não precisa pagar nada para receita. Tem pouca gente que sabe disso também. Eu te chamei aqui pra gente conversar um pouco sobre essa questão de regularização e sobre gestão de obras. Mas eu tô achando que nós vai ter que ter outro episódio só pra falar sobre gestão. É um assunto complexo, igual eu te falei, é longo, cada caso é um caso. Não dá pra ter assim, uma receita de bolo, do que eu vou fazer, porque eu só consigo saber o que vai ser feito quando eu pego o que tem de informação daquele imóvel na prefeitura, no cartório e no local. Com essas três informações que eu vou conseguir montar uma estratégia legal para regularizar esse imóvel. Então, eu falo que o atendimento é personalizado. O atendimento é personalizado, porque é muito caso a caso. E eu vi que você ouve muito essa frase, né? O imóvel é meu, eu faço o que eu quiser, né? Nossa, isso dói meu coração, dói meus ouvidos, porque, igual eu te falei, eu tenho a visão de fora do profissional e a visão de dentro da prefeitura. E assim, a gente tem que ter uma consciência pro macro, a gente vive num meio ambiente. No meio ambiente não é uma floresta, o meio ambiente é onde a gente está. E não tem como eu fazer o que eu quiser dentro do meu terreno que não vai influenciar o coleguinha. Que vai influenciar eu mesmo quando eu for jogar uma água ali na minha grama, não tem água, vou lavar roupa. Sim. Ai, não tem água. Ai, é a prefeitura, é o CODAL, né? Mas aí, a hora que saiu a Blitz, vou tacar aqui cimento em tudo. Pronto, a bagunça tá feita. Imagina, na escala de uma cidade, mais de 300 km quadrado ali, ó, o raio. Todo mundo vai meter cimento em tudo. Aí depois não sabe por quê que o lençol freático não tem água. Aí tá todo mundo reclamando do aquecimento global. Tá elevando a temperatura, não tem água, mas ninguém faz a sua parte dentro de casa ali, ó, no nosso quadradinho. Então, se você for pensar no contexto geral, pelo menos se a pessoa tiver essa noção, eu acho que fica mais fácil dela questionar menos e tirar essa cultura do que é meu, eu faço o que eu quiser, e entender que você vive em sociedade e a lei é para ordenar esse crescimento, essa convivência. E são N fatores assim, mas eu acho que os bases são, né? Essa questão real de terceirizar a culpa, né? Literalmente. Né? A culpa é da prefeitura, a culpa é do governo, a culpa é do meu vizinho. E o senso mesmo de falta de autorresponsabilidade por parte da pessoa, né? Até num cenário de se autorresponsabilizar para buscar essa regularização, né? Falando sobre a questão do imóvel. Então falta muito isso nas pessoas, né? Sim, é uma questão cultural e só vai mudar com informação e conhecimento. Então, o que a gente está fazendo? A gente traz a informação para as pessoas, tinha que bater muito forte nos profissionais, para eles entenderem a importância de ter informação e de orientar. Por quê? Eles são ali o primeiro contato com o cliente. Então, se o cliente buscou um engenheiro ou arquiteto, passa a informação certa para ele. Isso é o mínimo, isso é o básico. Aí tem um monte de gente falando que tem um monte de engenheiro virando Uber que não tem serviço. Faz o certo, você pode ter certeza que você vai ter serviço. E falando um pouco sobre a sua empresa, se tratando de negócio prospecção de cliente, como é que é sua boca de funil hoje? Se tratando de mídia, indicação, como é que a pessoa chega até a Mariana hoje? Hoje, eu acho que eu posso falar que 98% dos meus clientes são indicação.
Graças a Deus, eu nunca precisei de correr atrás de cliente. Eu tô fazendo um movimento mais no digital agora, porque comecei a fazer muitas consultorias empresariais e aí foi falado que era necessário. E agora que eu tô começando a fazer esse movimento, colocar mais posts, fazer mais stories, porque story pra mim é natural porque eu compartilho meu dia a dia. Sim. Eu gosto de falar, mas eu tô montando essa estrutura de trazer mais informação no feed mesmo. Inclusive, nesse último mês, eu tive clientes que vieram via Google e via Instagram. E eu falei, pra mim é algo novo, né? Porque 98% é tudo de indicação. E eu Sim. trabalho muito com parceiros no escritório. Porque às vezes eu não tenho braço pra atender todo mundo. Então eu faço muita parceria. Só que parceria pra mim tem que ser do meu nível pra cima. Porque eu não vou colocar a minha Sim. cara a tapa, né? Pra indicar pra alguém entregar um serviço mal feito. E é importante também, né, essa geração de conteúdo, até visando a parte educacional da coisa, né? Para você educar o seu público que te assiste ali. E eu não sei se você pensa nisso a médio e longo prazo, até de treinar, assim, direcionar informação para profissionais da área. Que talvez o profissional não tenha essa pegada que você tem hoje de conhecimento, e até por falta de conhecimento não passa o conhecimento certo para a pessoa, para o cliente ali, e não tem aquela gana, aquela ambição de buscar o conhecimento. Aí a partir do momento que você se expõe, né, essa parte educacional, você consegue fazer um movimento com outros profissionais da área, né? Então, é algo que tá no meu radar. Em 2022, eu fiz a minha primeira turma do workshop de regularização de imóveis. Eu sou parceira de uma empresa que chama Via Júnior. É da UFTM, com os alunos de engenharia civil e arquitetura de lá. Então, eu fiz esse trabalho com eles em 2022. Se não me engano, desde 2020 eu sou parceira da Via Júnior. Então, eu presto consultoria para eles. E eles estão me pedindo muito uma nova turma, só que eu não estava conseguindo ajustar a agenda. Provavelmente em outubro ou novembro eu vou abrir outra turma, mas é exclusivo para os alunos da Via, porque já deram mais de 30 interessados. Não dá para você ter uma sala de aula com bom aproveitamento com mais de 30 Sim. interessados. E eu gosto muito do contato presencial. Não sei se é porque durante a pandemia eu estava fazendo uma pós, e aí saí do presencial, foi para o online. Eu senti assim que a gente não absorvia a quantidade de conhecimento necessária. Cara, às vezes alguém falando ali dá um sono, dispersa. O ensino de forma online, né, remoto, a pessoa que está assistindo ali, o aluno tem que ser bem mais ativo, né? Então, e assim, quando eu fiz o workshop, eu apresentei a legislação, mostrei o checklist e no final eu fiz uma dinâmica, dividi em grupos e para cada grupo eu coloquei um caso real diferente. Porque aí depois que eles vão começando a desenvolver, ó, o que eu preciso pedir para o cliente, como que eu vou agir. Aí o momento de tirar dúvidas, onde cada grupo apresentou a solução que eles esperariam ali, de traçar, né, de estratégia, foi onde foi surgindo as dúvidas. E aí depois do workshop a gente manteve um grupo de WhatsApp ali para continuar esse contato para tirar dúvidas. Então nessa próxima turma do workshop, vou manter essa mesma linha de raciocínio. Só que de 2022 para cá eu já mudei muito a minha forma de trabalho. Então, assim, já tem um fluxo mais bem definido, tem o checklist, tudo que a gente tem que levar em consideração. Estou fazendo a Vox igual você, então melhorando a comunicação, porque não adianta nada você saber muito tecnicamente e não conseguir passar. Sim. Então, acredito que vai ser um desafio muito interessante. Nunca pensei, assim, em dar aula, mas eu vejo na comunicação uma coisa que eu gosto, é algo natural. Então, é um campo aí que eu vou explorar mais. Que isso, você é uma comunicadora nata, tem que explorar isso mesmo. Tem que, Tô vendo isso, mas às vezes a gente fica um pouco inseguro. tem que externalizar. Agora, a questão dos principais fatores nessa questão da falta, né, da regularização do imóvel. Você acha que é pelo fato das pessoas também serem muito imediatistas, até por questão de ser um sonho mesmo da pessoa de construir, de ter a casa, e ser imediatista a ponto de, não, eu quero ter minha casa logo, realizar meu sonho logo, e depois a gente vê isso aí, e lá na frente a pessoa nota que não foi como planejado, que esse sonho talvez até vire um pesadelo. Então você acha que a pegada mesmo de mentalidade da pessoa que visa a construção tem muito dessa questão de dela ser imediatista, principalmente? Infelizmente tem. E hoje a gente vive num mundo que a gente tá chocando 5 gerações ali e tem que conseguir atender todas, né. Sim. Então, às vezes, os mais velhos não tinham a informação,
mas eles têm uma questão se eles são mais sistematizados. Então, eu quero minhas coisas certas. A partir do momento que ele tem informação, ele quer fazer certo. E tem as pessoas mais jovens. Às vezes ele tá desesperado mesmo, que ele precisa de dinheiro. Então, ele quer que essa regularização saia rápido para ele levantar um crédito. E tem os clientes mais novos. Então, o perfil ali de 20 e poucos anos até os 30, eles querem construir seu primeiro imóvel. Só que aí, eles querem chegar no escritório numa semana e querer tudo pronto na outra. Não é miojo, não é em 3 minutos. Então, eu trabalho muito com meus clientes nessa mentalidade que é melhor a gente ter um tempo maior de planejamento e um menor de execução do que o contrário. Porque em países desenvolvidos é assim. Aqui no Brasil que tem essa mania de sair atropelando tudo. Porque, por exemplo, geralmente as construtoras pedem de 1 ano a 1 ano e meio para entregar a casa. Eu falei, cara, não faz sentido nenhum. Pra quê? Enquanto eu tô construindo, meu cliente tá pagando juros de evolução de obra. Eu tô pagando encargo de funcionário. Qual que é a lógica? Eu não consigo entender a lógica. Porque pra mim a lógica é, planejei, fiz um projeto, aprovou, constrói, entrega, termina rápido e vai pro próximo. Então teve um imóvel que nós finalizamos tem pouco tempo, foram 4 meses de obra. Então é uma obra rápida. Pra que eu vou deixar o meu cliente pagando juros, sem abater nenhum real do saldo devedor dele, sendo que eu posso fazer isso rápido? Só que eu só consigo fazer isso rápido se eu fazer um bom projeto, se tiver tudo legalizado e a administração tá seguindo certinho o fluxo de trabalho. Então, é possível. Então, eu trabalho muito nessa parte de mostrar que é possível, que a gente vai gastar um tempo maior no planejamento, mas que a execução vai ser mais rápida. Eu acho que isso deve te ajudar até no fechamento, né? Essas métricas que você expõe pro seu cliente, porque, querendo ou não, a pessoa vê custo, né? Vê assim, vê o dinheiro saindo, né? Eu até conversei recentemente aqui também, bati um papo aqui no podcast. No começo da obra, né, a pessoa não vê, né, a construção sendo erguida, porque a obra começa pelo solo, né? Sim. E penso que tem essa ansiedade da pessoa, né? Só tá dinheiro saindo, cadê a construção? Não, ele Cadê a passa na construção? frente do terreno 3 vezes por dia. Cadê? Gente, as brocas, o negócio tá lá ó, no fundo da terra, não tem jeito de você ver o negócio subindo. A Aham. partir do momento que sobe a alvenaria e tudo, concretou a laje, é o marco, né? Tem que ter o churrasco na obra, tem que ter. Concretou, aí depois começa a ir no reboco. Aí depois que rebocou, que ele consegue ter uma dimensão de espaço. E aí é onde eu falo que clientes não são números, são pessoas. Você tem que entender a ansiedade dele naquele momento. Tem muitos deles que esperaram a vida inteira para esse momento. Tem outros que, além de esperar muito isso, tá gastando rios e Sim. fundos na obra porque é caro, ainda tá pagando aluguel. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também de entender o outro lado. E assim, voltando à questão das métricas, conforme você mostra as métricas de planejamento para o cliente, ele tem uma noção que é melhor ele gastar muita energia para construir num curto espaço de tempo com qualidade, tendo planejamento, do que você demorar, diluir o dinheiro ali em juros, taxa de juros, em empreiteiras ali, né, ao longo do tempo, e lá no final ter a chance da obra não ser bem sucedida em termos de qualidade, né? Sim. E assim, tem os parâmetros de mercado, tem orçamento, cronograma de obra que usam umas bases prontas, assim. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar dados reais de obras do porte similar e mostro para ele os números. E, por exemplo, às vezes o empreiteiro, ele é um pouco mais caro por metro quadrado ali. Uhum. Só que ele me entrega em 2 meses antes. Aí eu mostro pro cliente o que ele vai economizar nesses 2 meses. Porque não é só tempo, é tempo e dinheiro. Então aí realmente ajuda muito no fechamento. Até para pessoa que mora de aluguel, né? Exatamente. E principalmente obra de reforma. Aí eu sou mais chata ainda na questão de fechar com o empreiteiro que eu indicar, porque tem perfil de pessoa que consegue fazer reforma. Ainda mais se a pessoa estiver morando, como que coloca qualquer pessoa para executar aquele serviço, sendo que ela não vai ter o mínimo de cuidado. Então tem profissionais e profissionais. Então a gente tem que ponderar muito isso, o custo daquele profissional, de acordo com qual objetivo que eu quero atingir. A mão de obra que eu coloco numa obra do zero, no Minha Casa Minha Vida, não é a mesma mão de obra que eu posso jogar numa reforma de um alto padrão. É completamente diferente. Então eu tenho que entender o perfil do meu cliente, entender o perfil do colaborador e fazer essa gestão ali no meio também. É muito interessante você falar isso, porque assim, é uma coisa que você fala que parece óbvia, que não é óbvia, é perfis de colaboradores, né? Porque tem o perfil
do profissional que talvez vai construir toda a casa, o perfil que só faz reforma, o perfil que faz casa de alto padrão, e então tem todo esse rolê aí, né, Eu envolvido. acredito que esse é o diferencial, porque é uma coisa óbvia, mas a minha terapeuta fala muito isso, acho que em toda sessão, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Por quê? Parece que as pessoas não enxergam. Engenheiro, arquiteto não tanto, porque eles têm uma pegada mais criativa. Mas eu noto que os engenheiros são muito sistematizados, às vezes têm a cabeça fechada. Processo, sistema, uma coisa mais engessada. Cara, são pessoas. Sim, É uma pessoa construindo para outra pessoa que vai impactar outras pessoas. Então não tem como você não entender de pessoas. Não existe. E às vezes a pessoa sabe muito a parte técnica, é assim, um tiro no projeto, mas não sabe lidar. Chega na obra e não consegue passar a informação. E eu sinto que falta muita humildade também. Porque às vezes a pessoa forma, pega um diploma de engenheiro e quer chegar e bater de frente com o empreiteiro, com o mestre de obra. O mestre de obra tem que ser seu melhor amigo. Porque se você bater de frente com ele, ele vai cagar na obra e é o seu nome que tá ali. E não adianta você querer enfiar as coisas na cabeça dele. Você tem que chegar, tem a forma de falar, pra quê? Você vai indo ali rodeando, porque aí ele vai pensar e vai falar o que você quer. Pronto, acabou. Partiu dele. sim. Ele não vai questionar, ele vai estar engajado, ele vai estar produzindo feliz. Olha, eu que dei essa ideia, ó. Aí você vai chegando conversando, oh, mas não pode ser assim, o que o senhor acha? Aí partiu dele, acabou, ficou lindo. Que ele vai produzir feliz, vai fazer rápido e bem feito. Aí eu acho que esse é o segredo da gestão, assim, é o saber lidar com as pessoas. Então a gente já vai combinar aí de marcar outro episódio pra falar só sobre gestão. Nossa, é um assunto grande, viu? Senão a gente vai aqui para 2, 3 horas de gravação. Mas, Mariana, agora eu gostaria de fazer uma pergunta muito séria. Com o planejamento e essa base de regularização, eu consigo otimizar minha construção, até visando tempo, qualidade, para lá na frente, de fato, eu conseguir realizar meu sonho da casa própria? Claro, acho que o caminho é esse, é o planejamento. Que a partir do momento que você sabe o que você quer, sabe, onde quer chegar, de onde você tá, você consegue ajustar um caminho muito mais rápido para tirar isso do papel. Não adianta nada eu querer um projeto maravilhoso se eu não tenho condições de concretizar isso no momento. Vamos fazer por etapas, faz um projeto menor, executa, depois você faz a ampliação. Porque não adianta nada você morrer no processo, tipo, você vai estar com uma cabeça atordoada, pagando boleto, pagando funcionário, e aquele negócio, ser ansioso, passando ali na porta todo dia. A hora que a obra estiver pronta, você não vai ter energia para aproveitar. Sim. E não vai adiantar nada. Então a gente tem que aprender a fazer as coisas de uma forma mais cadenciada, para que você aproveite o momento. Cara, é sua casa. Ali é o seu espaço, onde você recarrega as suas energias, onde traz toda a sua identidade, a sua essência. Aí depois eu falei assim, nossa, agora tô na minha casa, beleza, agora eu aumento e faço o que eu quero de forma tranquila. Não precisa ser tudo tão apavorado. É muito bom, né, você trabalhar, né, pegando como base o fim e vindo do fim para o começo, né, e não do começo para o fim. Porque quando Sim, você tem até esse planejamento de aumento da construção, entre aspas, se torna mais simples lá na frente, né, você fazer a parte de reforma, né, e extensão da residência, né. sim, isso eu peguei de uma palestra sobre gestão do tempo que eu adotei para minha vida e também trouxe para a empresa. Quando você tem uma meta muito grande, ela é muito difícil de cumprir. Então você Sim. vai dividindo em metinhas menores. É a mesma coisa dos 50 mil de entrada. Se eu falar pro cara que ele tem que pagar 50 mil de entrada e que ele tem que fazer um Pix na hora, 95% do cliente não vai fechar. Então a gente divide isso em metas menores, que fica visualmente mais fácil dele entender e dele respirando durante o processo. Uma última agora, para o profissional, especificamente falando da construção civil, para fazer todo esse processo, todo esse dinamismo da construção, com excelência e eficácia, ele precisa entender literalmente sobre pessoas também? Sobre pessoas, eu acredito que é o essencial. Que igual eu te falei, construindo, é uma pessoa construindo para outras pessoas. E principalmente a gente ter humildade de buscar orientação, correr atrás de conhecimento, porque na faculdade você não aprende isso. É verdade, né, acaba que a faculdade, não somente para esse curso específico, né, da engenharia civil, para vários outros também, ela não ensina sobre gestão de pessoas, gestão de negócio, como você abrir a sua empresa, como você gerir a sua empresa. Então, assim,
meio que a pessoa tem que aprender na raça total ali, né? Exatamente. Assim, às vezes a gente se sente frustrado, porque a gente vê que pode entregar mais, mas a gente não tem o conhecimento e as ferramentas necessárias. O meu primeiro acesso com a gestão de pessoas foi no MBA em Planejamento e Gestão. Então, eu acho que um conselho seria: nunca deixe de estudar. E nem sempre essas informações vão estar numa pós-graduação. Vai em pessoas que você admira, que já chegaram lá, vê em mentoria, vai em treinamento, faz consultoria, assessoria, porque você vai agir de uma forma estratégica naquele ponto que você precisa. Às vezes você vai fazer uma pós de quase 2 anos para pegar uma informação. Na era que a gente está hoje não faz sentido. E assim, né, os bens mais preciosos que temos é o nosso tempo e a nossa atenção, né? E a gente tem que ser intencional no que a gente busca, né, como aprendizado, porque são muitas coisas que desviam o nosso foco, né? Sim, a gente tem um estímulo de informação muito grande. E outra coisa que eu fiz por muito tempo é a questão da obesidade mental. Não adianta nada eu me saturar de conhecimento se eu não aplicar. Então, vê a sua necessidade, vai naquilo específico, pratica, valida, depois você vai pro próximo. Show! Mariana, gostou do papo? Adorei. Falei até demais, né? Já estamos indo para quase 1h30 de gravação já. Isso que eu tava com medo de não conseguir falar nem meia hora. Eu tô querendo gravar uns 3 episódios com você já, falando especificamente sobre mentalidade empreendedora, sobre gestão de obra. Isso sobre ainda tá em construção, viu? Tem 1 ano que eu tô nessa mentalidade só. Mas antes da gente ir para a mensagem final, agora eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra para ter uma proximidade maior e melhor contigo também? Pessoal, me coloco à disposição caso vocês tenham alguma dúvida sobre tudo que foi falado nesse episódio. Gostariam de uma consultoria, assessoria, não necessariamente só me contratar o serviço, mas outros profissionais que queiram tomar um café e entender melhor sobre isso. Que hoje a gente traz informação e conhecimento para que vocês possam atender melhores, lembrando sempre que é de pessoas para pessoas. O meu Instagram é @mcuriengenharia. E lá eu respondo pessoalmente. Depois a gente passa um WhatsApp de atendimento, mas tem um assistente ali. Então, acho a gente pode manter esse contato pessoal assim. Boa. Agora eu gostaria de te pedir uma mensagem final, principalmente para as pessoas que veem essa parte da regularização como custo e não como investimento, que ela vai colher os frutos ali na frente. Então, pode puxar a orelha do pessoal aí com essa mensagem. Olha, para mim não existe investimento alto, existe o que te dá e o que não te dá retorno. Sim. E a partir do momento que você faz o certo, bem feito, desde o início, você economiza seu tempo e sua energia que você não vai ter dor de cabeça. Boa. Mariana, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tenha certeza e ciência que convites futuros virão para gravar mais episódios aqui Muito comigo. obrigada, estou muito feliz com isso. Boa. E para você que chegou até aqui, já sabe, curta esse nosso episódio de hoje. Comenta aqui o que você achou de mais interessante e impressionante com esse episódio que eu gravei aqui com a Mariana. Puta mentalidade, hein? Comenta aqui com a gente aqui. Compartilha esse episódio também para mais pessoas que precisam saber sobre essa regularização de imóveis para sua construção sair conforme o planejado. Se inscreva também no canal do Sério Mais Em Tanto Podcast e dá um clique também nas notificações para você ficar por dentro de todo episódio que a gente sobe aqui no nosso canal. Então te vejo até o próximo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau.